Olá, voltamos aí para a discussão sobre uma outra importante área industrial, dentro ainda da nossa discussão sobre industrialização clássica. Nós já falamos sobre a Europa, falamos sobre os Estados Unidos, falamos sobre a produção taylorista, sobre a produção fordista, agora vamos discutir o Japão. E discutir o Japão é discutir sobre um país também de industrialização clássica. Tem aqui um mapinha, né, das 4 principais ilhas japonesas. Quais são as 4 principais ilhas? Essa aqui, ó, é a ilha de Honshu, onde você tem 80% da população do país. Está aqui. A ilha de Honshu é a maior das 4 principais ilhas do arquipélago, né? O Japão é um arquipélago com cerca de 3.000, 4.000 ilhas, não é? E as maiores são essas aqui. A ilha de Honshu, está aqui, eu estou tentando tracejar para você ela agora. Aqui. Aqui é onde a gente tem a maior megalópole, né? A maior concentração industrial, que é a megalópole que vai de Tóquio até Osaka. Essa região, ó. Indústria no setor automobilístico, indústria naval, indústria de alta tecnologia, né? O Japão hoje se caracteriza por um conceito bastante interessante, a chamada nanotecnologia, a miniaturização, nanotecnologia. Mas para a gente tentar entender, não é? A gente pode colocar aqui alguns setores marcantes, não é, da indústria japonesa. A gente pode colocar aqui, ó, as chamadas indústrias tradicionais. Não é? As indústrias tradicionais, aqui já tem algumas aqui, né? Ó, tradicionais. Vamos destacar aqui, ó, a indústria naval, a indústria naval, a indústria química, ó, a indústria química e principalmente, não é, essa daqui, ó. Ah, sim, claro, a indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica. Mas falar em indústria tradicional no Japão, nós temos que siderúrgica, tá aqui. Nós temos que necessariamente falarmos desse setor aqui, ó. Qual? O automobilístico. Indústria automobilística. E aí eu posso citar, que eu vou falar disso um pouquinho melhor mais à frente, uns grandes complexos industriais. Honda, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Yamaha e Toyota. Toyota, esta é essencial, né? Essas são as chamadas indústrias tradicionais, mas eu tenho também as chamadas indústrias atuais, não é? As indústrias contemporâneas, não é? Aí você tem no setor de eletrônica, informática, automação, biotecnologia. Então, as chamadas indústrias 4.0, as indústrias onde a alta tecnologia é o principal componente. Vou repetir: eletrônica, automação, informática e biotecnologia. Esses são os setores mais dinâmicos da indústria japonesa hoje. E você vê, ó, que é aqui, não é? Na ilha de Honshu, em que nós temos, não é,
o principal parque industrial do Japão. A ilha aqui, ó, de Hokkaido, no extremo norte do país, a segunda ilha em área, né? Ó, indústria no setor, indústria de ponta. Aqui, ó, indústria, refinaria, indústria no setor petroquímico, não é? Na ilha de Kyushu, a ilha mais, não é, no sul do Japão, das grandes, ó, indústria naval. Tá aqui, ó, indústria carbonífera, não é, de extrativismo, não é? Tá aqui, ó, indústria também aqui, ó, de alta tecnologia, ó, reparou, ó? Alta tecnologia, automobilística, espalhada por todo o país, siderúrgica, não é? Agora, discutir industrialização japonesa, nós temos que pontuar. Até a segunda metade do século XIX, mais especificamente, esse período aqui, ó, a chamada Era Meiji, tá? O Japão era um país não industrializado. O Japão manteve-se isolado até a segunda metade do século XIX. À época, o Japão era controlado por shoguns. Era o período do chamado shogunato. O que é isso? O Japão vivia uma espécie de feudalismo, né? Os grandes proprietários de terras, os shoguns, não é? Mantinham o Japão ainda como se fosse a Idade Média, não é? A riqueza estava associada à posse da terra, não é? E os shoguns tinham uma guarda pessoal que lhes garantia a opressão sobre os camponeses, que eram os samurais. Porém, entre 1868 e 1912, o imperador japonês, não é, da dinastia Meiji, vai tentar centralizar o poder em suas mãos. E para isso, não é, ele vai realizar uma série de mudanças no país. Dá para destacar 3 pontos dessa mudança. Primeiro, a reorganização do exército. Para quê? Havia necessidade de se tirar das mãos dos shoguns o poder político e econômico. Então o Japão vai tentar reestruturar o exército para combater, acabar com o shogunato. Tem um filme relativamente famoso, bastante famoso, como relativamente famoso, né? Chamado O Último Samurai. Nesse filme aí, mostra a luta do poder central do Japão contra os samurais. Não é? Os primeiros 20 minutos do filme são excelentes. Depois torna-se uma aventura, um blockbuster, sem sentido. Mas no primeiros 20 minutos é bastante interessante você ver que, para reorganizar o exército, os japoneses contrataram, não é, militares americanos, militares europeus, para poder reorganizar o exército e combater o shogunato. Não se esqueça, nós estamos na segunda metade do século XIX e uma das principais carências do Japão é a matéria-prima. O país não tinha matéria-prima. E o Japão vai iniciar uma política imperialista, não é? O chamado neocolonialismo. Para isso é necessário que ele tenha um exército forte, para poder o quê? Tomar posse de território alheio. Então, a reestruturação do exército foi uma das características do shogunato. Olha só. Era marcado pelo fim do feudalismo, a expansão industrial e pelo fortalecimento militar. Outra característica marcante, não é, da chamada Era Meiji foi o Estado tentando fortalecer isso aqui, ó. Eu vou até grifar para você isso aqui, tá? Para ficar marcado aí. Você coloque aí os chamados zaibatsus. Grupos onde se praticava, não é? Vem lá, grupos de nobres, não é? Onde se praticava uma produção de caráter. Estava numa transição do artesanato para a manufatura. E a base do trabalho era familiar. O que é que vai acontecer? O Estado vai incentivar esses zaibatsus, não é? Que eram linhas de produção de base familiar, a se modernizar, a implantar máquinas, a se tornarem indústrias, a se tornarem manufaturas. Zaibatsu, uma tradução muito superficial disso aí, seria algo como panelinha. Como assim? São grupos que vão obter do Estado japonês, não é, empréstimos
para colocar em prática o processo de industrialização do país. Mas esses aibatsus vão produzir uma tecnologia própria. Isso diferencia o processo de industrialização japonesa do processo de industrialização tardia, porque no Japão se tentou uma industrialização com tecnologia própria. Eles vão desenvolver uma técnica industrial. A gente já vai ver daqui a pouco como é que é. Olha o exemplo de algumas famílias que conseguiram empréstimos, linha de crédito, que conseguiram se desenvolver a partir do século XIX. Ó, Mitsubishi. Está aqui, ó. Ele coloca como exemplo também Yasuda, Mitsu, não é? Mas a Mitsubishi é essa mesmo que você conhece. É essa daqui, ó. A Mitsubishi é essa daqui que você conhece, ó. Então ela começa a se estruturar a partir de meados do século XIX até o início do século XX, até o final, que aqui no Ocidente a gente chamou de Belle Époque, não é? Então, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, é o período em que o Japão conseguiu se organizar e já tem uma indústria, não é, que o levará, inclusive, à Primeira Guerra Mundial, por disputar também parte de territórios, não é, que foi uma das bases da Primeira Guerra Mundial, a disputa por territórios em busca de matéria-prima e mercado consumidor. Porém, logo após a Primeira Guerra, o Japão vai passar por um período complicado, porque ele vai se aliar a dois países europeus que também buscavam uma afirmação no cenário mundial. O Japão vai se unir à Alemanha e à Itália, formando o eixo Berlim, Roma, Tóquio. E aí? E aí que o eixo vai se chocar com os aliados e teremos aí a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão não só perde, mas ele é destruído, não é? Como é que termina a Segunda Guerra Mundial para o Japão? A Segunda Guerra Mundial para o Japão termina com um ataque a Hiroshima e Nagasaki. O Japão entrou no conflito ao lado de Alemanha e Itália e enfrentou os Estados Unidos. O Japão entra no conflito em 7 de dezembro de 1941, quando ataca a base norte-americana em Pearl Harbor, onde hoje é o Havaí, não é? E aí? E aí que o Japão sairá da Segunda Guerra Mundial após ser bombardeado por 2 bombas atômicas, 6 e 9 de agosto de 1945, não é? E quando termina a guerra, Segunda Guerra, o Japão está arrasado, está destruído. Mas o Japão, na era Meiji, não investiu somente no fortalecimento militar, não investiu somente na política imperialista, no neocolonialismo. Ele também investiu em educação. No final do século XIX, o analfabetismo começou a ser combatido de forma intensa no Japão, não é? E após a Segunda Guerra Mundial, o Japão está arrasado, o Japão está destruído. Os governantes japoneses disseram o seguinte: nós não temos mais futuro. Vamos investir então no que vem pela frente, na juventude. E aí? Estamos vivendo, depois da Segunda Guerra Mundial, a bipolaridade, a bipolarização. O país que foi o responsável pelo bombardeio ao Japão vai tentar reestruturar economicamente. Como? Plano Colombo. O auxílio econômico dos Estados Unidos para a reconstrução de alguns países asiáticos. Os japoneses vão receber uma linha de crédito, financiamento para se reestruturar. E aí? E aí que, como em Frankenstein, não é? A criatura vai superar o criador. O Japão vai desenvolver uma linha de produção, não uma linha de produção, perdão, uma técnica de produção que vai desbancar o taylorismo, fordismo nos Estados Unidos. Estamos falando do toyotismo. Mas isso a gente discute daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta.